Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos os senhores e as senhoras, os jovens, muito bem-vindos ao nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESEL. Estudamos o Espiritismo desde 1968, só lendo livros seguros, relendo. Tem livros que nós já relemos 6, 7, 8 vezes, sempre na busca pedagógica dos ensinamentos seguros, sempre procurando estudar como aluno, como aprendiz, e para isso não existe fenômeno. Deve existir força de vontade, perseverança, objetivo para atingirmos o bem. E os objetivos pedagógicos para atingirmos o bem. Nós vamos falar hoje sobre um assunto gravíssimo, que é muito mal compreendido pela sociedade, pelo mundo religioso. Vamos falar sobre a caridade. E vamos começar de um livro, do livro básico da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, 1857, editados por Allan Kardec, o pedagogo, o estudioso, o professor, o mestre. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aqui está o primeiro conceito de caridade. Fazer o bem, não importa a quem, aonde estivermos, dentro de casa, na religião, no trabalho, na sociedade, na rua, no lazer, na política, aonde estivermos, no exercício de uma função pública ou privada, conosco, procurar sempre entender o que é o bem, aonde está esse bem, esse amor. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, se for estudado na sequência todo dia, de 1 a 4 horas por dia, e relido 6 vezes numa encarnação. Aí vem Allan Kardec e faz uma explicação pedagógica sobre a resposta dada pelos espíritos superiores. O amor e a caridade, o amor você aprende nas leis de Deus, aqui muito bem organizadas pedagogicamente. Todas as religiões podem ler e estudar isso aqui. Todos os cidadãos e cidadãs. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem. Não há exceção. Não há exceção. Todo o bem é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. E que desejáramos nos fosse feito. Está aqui o conceito. Basta estudar. Vamos parar de ficar escravos de palestrantes que não estudam, de mensagens mediúnicas de espíritos que nós nem sabemos quem são, às vezes são brincalhões brincando conosco. O ensino está aqui. Isso aqui é seguro. Fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Meus discípulos verdadeiros são aqueles que estudam as leis de meu Pai que está nos céus
e a segue. Por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a ele sem passar pelos meus ensinos, que são dele, trazidos para todos nós. É por isso que precisamos estudar de 1 a 4 horas por dia. A caridade, continua o professor Allan Kardec, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe, vejam a palavra usada por Allan Kardec. Essa proibição é pedagógica e nos proíbe, humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. A maioria de nós finge de fazer caridade. Às vezes nós vamos dar uma cesta básica que não tiramos nada do nosso bolso. Colocamos ela em cima da mesa, o companheiro ou a companheira que vem pegar, nós nem damos um abraço, não conversamos. Mas se fossem ricos, estariam sendo todos muito bem tratados. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Olha que ele escreveu isso há 150 anos atrás, lá na França. Hoje nós continuamos igualzinho e até pior. E o pior, fazemos isso dentro das casas religiosas. Às vezes dentro da família nós fazemos isso. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, o conceito de caridade. Caridade não é só dar roupa velha, não. É saber lidar com os filhos, com os companheiros, as companheiras, saber respeitar-lhes, ouvir, conversar, ter paciência, dialogar, saber cumprimentar, se despedir, saber ser uma criatura eminentemente educada, suave, como diz o Evangelho, doce. Então, o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Jesus também disse: amai os vossos inimigos. Ora, o amor ao inimigo não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Responde os espíritos superiores. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem, às vezes sem eles saberem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar o caminho da vingança. A maioria de nós, por falta de estudo, por ignorância, até dentro das convivências religiosas, nós somos fingidos, odiamos, mas queremos abraçar, aquele sorriso sarcástico. Não telefonamos para os irmãos, não conversamos, não fazemos visita, não dialogamos, não ouvimos suas dores, suas reclamações.
Nós não sabemos agir com caridade. E o Evangelho e o Livro dos Espíritos nos ensinam. Mas para isso nós temos que estudar muito. Olha o que diz esse autor maravilhoso, seguríssimo, Rodolfo Caligares, editora FEB, quando a FEB editava somente livros seguros. Antigamente, olha bem o que ele diz. Ser misericordioso é apiedar-nos das crianças órfãs ou abandonadas, interessando-nos pela sua sorte e contribuindo, como e quando nos seja possível, para que tenham um lar que as eduque e prepare para a sociedade. Também os velhinhos desamparados, oferecendo-lhes um abrigo onde possam aguardar serenamente que a morte venha libertá-los das vicissitudes terrenas. Ser misericordioso é, acima de tudo, suportarmos cristamente os defeitos daqueles que nos rodeiam. Olha só! Relevarmos os agravos que nos façam, renunciarmos a todo e qualquer propósito de vingança, não guardarmos ressentimento de coisa alguma e estarmos sempre prontos a servir. Estarmos sempre prontos a servir. É isso que é sermos caridosos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fala sobre isso. Olha o que diz o melhor aluno de Jesus, aquele que não fazia caridade nenhuma, ao contrário, só fazia maldade. Mas após 15 anos de estudos, quando recebeu os alfarrábios de Jesus em Damasco, após cair do cavalo e ficar cego, ele passa a saber o que é amar o próximo. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, que eu tivesse toda a fé até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Então a caridade que ele está falando é a caridade ensinada por Jesus, com base nas leis de Deus. Tolerância, paciência, indulgência, benevolência, perdoar sempre, cativar, ser educado, nunca retrucar com violência, dialogar, aprender a construir a paz dentro de você em primeiro lugar, para que essa paz abrace os seus irmãos de forma concreta. Aprender a ser cristão de verdade. Isto é que é caridade. Está aqui muito bem ensinada. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido próprio e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, mas a caridade estudada, compreendida, entendida, assimilada e praticada a partir de dentro de nós. Essa era uma lição que nós queríamos trazer para todos. Em nome do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, um grande e fraternal abraço. Muito obrigado pela atenção.